transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti matam cerca de 700 mil pessoas por ano no mundo. A maneira de evitar essas doenças é o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nos programas de vigilância e controle do Aedes aegypti no estado de Santa Catarina, são utilizadas algumas formas de controle. Dentre eles destacamos o controle mecânico, que seria a primeira iniciativa de controle do mosquito, eliminando criadouros do mesmo. O controle biológico, que seria a utilização de predadores naturais para o mosquito Aedes aegypti. O controle legal, que tem relação com as leis que normatizam, as ações dos programas nos municípios e no estado. O controle químico e o controle integrado de vetores, que seria a combinação de diferentes metodologias que auxiliam, então, no controle da proliferação do Aedes aegypti. Então, essa combinação de diferentes tipos de controle e metodologias seria a forma mais eficaz, que teria mais impacto sobre a proliferação do mosquito. Para iniciar nossa videoaula de hoje, a gente vai começar conversando sobre o controle mecânico. O que seria esse controle mecânico? Seria a primeira iniciativa a ser tomada para controlar a proliferação do Aedes aegypti. Esse controle mecânico nada mais é que eliminar criadouros que são possíveis de eliminação e adequar aqueles que não podem ser eliminados. Então, no manual de campo de vocês, existe um quadro com várias situações que vocês podem encontrar durante as visitas domiciliares e as soluções que podem ser dadas aos proprietários para adequar ou eliminar esses criadouros. Nós vamos explorar algumas situações aqui durante essa videoaula. Por exemplo, uma das situações mais comuns, um dos criadouros mais comuns nas residências, são os pratinhos que são colocados embaixo dos vasinhos de planta. Então, esses pratinhos já foram muitas vezes comentados que são criadouros da Aedes aegypti, que acumulam água, que a mosquita coloca ali os seus ovos, que podem se tornar larvas, pupas e virar um mosquito adulto. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que têm os pratinhos de plantas em suas residências. Então, quando o agente de combate a endemias encontra uma situação dessas, a primeira orientação que ele tem que dar é a eliminação desse pratinho, que ele seja tirado porque ele não tem função nenhuma. Se mesmo assim o proprietário insistir em manter os pratinhos, então orientar que ele faça furo nos pratinhos para que essa água escoe e não se acumule, ou que coloque areia até a borda do pratinho, não deixando nada sem areia, para que não acumule água, tá? A melhor solução sempre é a eliminação, tá? Outra situação que vão se encontrar em muitos locais, sejam eles residências, terrenos baldios, enfim, é lixo, É material inservível. Pote de margarina, pote de iogurte, garrafa PET, garrafa de vidro, tudo exposto ao ambiente, acumulando água, isso tudo pode se tornar criadouros do Aedes aegypti. Esses materiais, então, têm que ser acondicionados em sacos e fechados adequadamente, esses sacos abrigados da chuva, até terem seu destino correto. São materiais que podem entrar na coleta seletiva, então orientar aos proprietários, aos moradores, enfim, que deem o destino correto ao seu lixo, tá? Que enviem esse material para coleta seletiva, que se organizem, então, para que esse material tenha um destino correto. Um outro tipo de depósito que vocês vão encontrar durante as visitas domiciliares, que está muito associado com o Aedes aegypti, são os pneus. Então, esse tipo de depósito já foi um grande problema de saúde pública no país, por ser um dos depósitos preferenciais do Aedes aegypti. Então, sempre que se depararem com esse tipo de depósito durante as visitas, orientar o proprietário do imóvel para que acondicione esse pneu no local abrigado de chuva, e que se informe se na sua região não existe programas de coleta desses pneus. Algumas prefeituras realizam campanhas de coletas que devem estar sempre associadas ao programa de vigilância e controle da Aedes aegypti do município. Assim, os agentes podem orientar a população para que dê o destino correto a esses materiais. Sempre durante a visita observar se existem ralos que não são utilizados com frequência, orientar os moradores que utilizem aquele ralo que abre e fecha para manter fechado esse ralo, evitando que o Aedes entre nesse ralo e possa depositar seus ovos. O mesmo tem que ser orientado para banheiros que não são utilizados com frequência, para que nesses banheiros, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes de preferência,
o morador dê descarga para que a água que está ali no vaso sanitário não fique parado, que mantenha a tampa do vaso sanitário fechada. Se não tiver tampa, que providencie alguma maneira de vedar o vaso sanitário, seja com papel isofilme, com plástico. O mesmo vale para as caixas de descargas que não tenham tampa. Então, sempre orientar o morador a manter vedada essa água, porque o Aedes aegypti pode chegar nesses locais e depositar os seus ovos. Um local que é de difícil observação, mas que o Aedes aegypti utiliza também como um local para criadouro, são as calhas. Então, orientar os moradores a manter as calhas sempre desobstruídas, sempre limpas, niveladas, para que não acumulem água. E a gente sabe que pode se tornar, sim, um criadouro do Aedes aegypti. Esses locais são de difícil inspeção. Nem todos os programas possuem aparelho adequado para fazer esse tipo de inspeção, mas é importante que se adeque, que tenha esse tipo de inspeção e que se oriente o proprietário sempre a manter esse local limpo, desobstruído, evitando assim que acumule água. Um outro tipo de depósito que é bastante encontrado durante as visitas dos agentes de combate a endemias aqui no estado e que causa um pouco de polêmica são as bromélias. As bromélias acumulam naturalmente água no seu interior. E essa água acumulada pode sim servir como criadouro de Aedes aegypti. Já foram encontrados focos de Aedes aegypti em bromélias aqui no estado de Santa Catarina. Então, sempre que se depararem com bromélias nas visitas domiciliares ou nas visitas a imóveis, a hotéis, enfim, orientar para que esse tipo de planta seja substituída. O ideal é que não se cultive bromélia no meio urbano, porque ela sim se torna um criadouro do Aedes aegypti. Deixar a bromélia para o meio silvestre, lá no meio da mata, enfim, não vai ter foco de Aedes aegypti, porque a gente sabe que o Aedes aegypti é um mosquito urbano, mas aqui na cidade, sim, ele utiliza a bromélia como um criadouro. Se mesmo assim os proprietários relutarem em retirar as bromélias, orientar então que ao menos 2 vezes na semana se dê um jato forte de água com mangueira nas axilas das bromélias, para eliminar os possíveis ovos que estejam depositados ali. Mas, reforçando, o ideal é que seja substituída por outra planta. E lembrando, nunca se trata depósito natural. Então, as bromélias não são tratadas com os larvicidas, com os inseticidas utilizados no Programa de Vigilância e Controle do Aedes aegypti aqui no estado. Então, lembrar, nunca tratar as bromélias. Durante a visita, também deve ser observado e orientado os proprietários em relação à caixa d'água e cisternas. Esses depósitos devem estar devidamente tampados e vedados para evitar a entrada do mosquito Aedes aegypti. As caixas d'água, inclusive, o ladrão deve estar telado para evitar que o mosquito entre e utilize esses locais como depósito para os seus ovos. Para finalizarmos, então, o controle mecânico, vale ressaltar aqui a importância do destino correto dos resíduos sólidos. Nós sabemos, através do levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, o LIRA, que esse tipo de depósito são dos mais encontrados no ambiente com água parada, podendo se tornar um criadouro do Aedes aegypti. O destino correto, então, desses materiais é importante não só para evitar a proliferação do Aedes aegypti, uma possível transmissão das doenças como dengue, zika e chikungunya, como também contribui com o meio ambiente, diminuindo então o número de materiais no meio ambiente, contribuindo então para a reciclagem e dando o destino correto então ao lixo. No próximo tópico agora vamos falar um pouco sobre o controle biológico. O que é esse controle biológico? É a utilização então de predadores, parasitas ou patógenos naturais que interfiram com o ciclo de vida do mosquito. Então, dentre esses predadores naturais, podem ser utilizados peixes que se alimentam das larvas do mosquito. Entre eles existe o chamado peixe-mosquito, Gambusia finis, que é um peixe então larvófago que vai fazer esse controle então da proliferação do Aedes através do se alimentando das suas larvas. Hoje em dia também temos larvicidas à base de bactérias, como aquele derivado da Saccharopolyspora espinosa, o Spinosad, que tem se mostrado bastante eficaz no controle do Aedes aegypti. Além disso, o seu uso parece não causar resistência ao mosquito. Existe um projeto da Fiocruz, junto ao Ministério da Saúde, com a utilização de uma bactéria denominada Wolbachia.
Se sabe, então, que mosquitos infectados com essa bactéria reduzem seu poder de transmissão de dengue, zika vírus e chikungunya. A bactéria impede que o vírus se prolifere dentro do mosquito, então diminuindo o seu poder de transmissão dessas doenças. Então, é um projeto que está em andamento, mas que tem dado resultados bastante satisfatórios. Um outro tipo de controle que pode ser adotado é o controle legal. Esse diz respeito à utilização de leis que normalizam e restringem ações relacionadas com a saúde pública. Aqui no estado, a gente possui uma legislação que ampara os programas de vigilância e controle da Aedes aegypti, que é a Lei 18.024, de 26 de outubro de 2020. Essa lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos pontos estratégicos de adotarem medidas para evitar a proliferação da Aedes aegypti e Aedes albopictus. Além disso, essa lei inclui imóveis residenciais ou não, para que também tomem medidas para evitar a proliferação da Aedes aegypti, além de nessa lei especificar restrições e multas que podem ser aplicadas em casos de descumprimento dessas orientações. O controle químico é aquele que se utiliza, então, substâncias químicas para controlar a proliferação do mosquito ou eliminar ele do ambiente. Esse tipo de controle tem muitas limitações, então, por isso, deve ser utilizado como última opção nos programas. No estado, a gente utiliza alguns tipos de controle químico. Pode ser para aplicação focal, perifocal, aplicação ultra baixo volume. Vocês vão ver quais inseticidas são utilizados, em que tipo de situações são utilizados e cada um desses métodos em outra videoaula. O importante é saber que esse tipo de controle tem que ser usado com cautela, mas em algumas situações eles são necessários, como em casos de surtos e epidemias de dengue, em que não podemos esperar para controlar a proliferação do vetor. Por fim, e não menos importante, vamos discutir sobre o controle integrado de vetores. Nós sabemos hoje que o controle da proliferação da Aedes aegypti é um dos maiores problemas de saúde pública do país. A utilização do único método de controle não é eficiente para eliminar ou para controlar o Aedes aegypti no meio ambiente. A gente sabe que a combinação de diferentes tipos de controle é o que vai dar resultado no final. Então, deve-se priorizar a utilização de controles que não agridam tanto o meio ambiente, deixando então o uso de inseticidas para um segundo plano e utilizar esses inseticidas com cautela. Nesse sentido, os agentes de combate a endemias têm um papel fundamental para orientar a população a eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Durante suas visitas, os agentes de combate a endemias devem conversar com os proprietários, orientar e discutir soluções para os problemas encontrados em sua residência, sempre orientando e salientando para que os moradores evitem locais que possam acumular água e se tornar criadouros do Aedes aegypti. Numa segunda visita, o agente de combate a endemias deve observar se aquilo que foi orientado foi realmente feito, foi realizado e foi adequado. Além disso, a gestão pública municipal deve estar envolvida com esse problema, chamando para discussão outras secretarias do município, além da saúde. Essa discussão deve ir além, chamar a sociedade civil organizada, a indústria, o comércio, a associação de moradores, todos devem discutir soluções e discutir o problema do Aedes aegypti. Quando todos estiverem envolvidos, todos conscientizados da importância de eliminar criadouros, da importância de evitar água parada, a gente pode ter um controle da proliferação do Aedes aegypti e dessa maneira evitar a transmissão de doenças como a dengue, o zika vírus e chikungunya.